Good morning, nono ano! Como vocês estão nessa manhã de quinta-feira? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas online que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam uma aula de matemática, duas aulas de química, uma aula de artes, uma aula de OPE e uma aula de matemática. É por isso que nós seguiremos nesse vídeo com essa mesma sequência de aula. A primeira aula de vocês, uma aula de história com a Miss Aires, seguida por uma aula de química ministrada pelo Mr. Gleidson. A terceira aula é uma aula de artes ministrada pela Miss Patrícia. A quarta aula de OPE, também ministrada pela Miss Aires. E, por fim, a última aula de matemática ministrada pelo Mr. Matheus. Lembrem que vocês podem assistir ao vídeo quantas vezes vocês quiserem. Reforço que na descrição do vídeo estou deixando os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam, ok? Basta você clicar lá e você será direcionado imediatamente para aquela parte do vídeo. No mais, desejo a todos uma ótima aula, uma boa quinta-feira e até amanhã. Olá, galerinha do nono ano. Vamos resolver as atividades aí que eu passei no vídeo passado para vocês, certo? Página 16, 17, 18 e 19. Então, vamos começar aqui na página 16. A primeira questãozinha aí. Produza um pequeno texto sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial para os países europeus e os Estados Unidos. Então, nessa atividade aqui, vocês vão escrever no caderno, né? Vocês vão falar aí sobre o que aconteceu na Europa. Né? A Europa, depois da Primeira Guerra, ela estava numa situação, ela se encontrava em uma situação bem difícil. As cidades, as zonas rurais, as zonas agrícolas, elas foram destruídas e existia aí um clima tenso, principalmente por parte da população, né? Então, para reconstruir o país, os governantes europeus, eles tiveram que contrair dívidas, principalmente com os Estados Unidos, que tirou vantagem aí da guerra, emprestando dinheiro para a reconstrução dos países europeus e tornando aí um grande credor. E também com o fato dos Estados Unidos terem importado muitos produtos para a Europa, inclusive de sobrevivência básica, como os produtos agrícolas, por exemplo. E depois também os produtos industrializados, né? Então, mais ou menos são essas questões que vocês têm que colocar aí no seu texto. Número 2. O que é American Way of Life? Explique sua relação com o surgimento de novos produtos e o desenvolvimento da indústria nos Estados Unidos. Então, o que é isso? Essa expressão? O estilo de vida americano, uma referência ao povo, né, dos Estados Unidos. No sentido, porque quando a gente fala de América, às vezes engloba a América toda, mas não é o povo americano, todo o povo americano, mas especificamente o povo ali que mora nos Estados Unidos. E o que foi isso, então? Foi essa promoção do desenvolvimento econômico e tecnológico ocorrido aí nos Estados Unidos, que ocasionou várias mudanças na sociedade, inclusive na maneira de pensar, de agir, de vestir. E esse modo de vida, ele foi predominante principalmente na classe média. Era uma maneira de mostrar o status que essa classe tinha, né? E esse modo de vida, ele influenciou também outros países que passaram a consumir também produtos tecnológicos e bens de consumo.
Outra coisa que vocês podem colocar também aí é a crença, essa crença de que o consumo ele ajuda a melhorar o desenvolvimento do país, certo? São coisas que vocês podem elencar aí nessa resposta, ok? Explique o que foi a por que a Bolsa de Valores de Nova York quebrou em 1929. Então, para a gente explicar isso daí, mais ou menos ali na metade de 1920, o crescimento norte-americano ele entrou ali numa desaceleração. Os países da Europa eles se tornaram menos dependentes dos produtos importados. Como eu falei, como a gente falou ali na primeira resposta, número 1, um dos produtos que os Estados Unidos importavam também eram os bens de consumo, alguns itens aí de sobrevivência básica. Então, a Europa ela conseguiu começar a se manter. Então, com isso, o mercado interno norte-americano ele foi prejudicado. Com o mercado prejudicado, houve uma redução, uma queda drástica no salário dos trabalhadores, houve diminuição do consumo, diminuição aí do poder de compra das pessoas, porém, as indústrias elas continuavam produzindo, gerando aí uma quantidade de mercadoria que ficou parada, gerando aí um estoque que ficou parado, chamado de superprodução. O preço das ações das empresas continuaram a subir, até que tornou evidente que não havia correspondência entre a situação real das empresas e o valor que elas tinham no mercado. Com isso, as empresas começaram também a falir, porque a produção estava parada. E aí, quando as pessoas perceberam isso, elas correram para vender suas ações, mas já não havia quem comprasse as ações. Com isso, o preço despencou. E aí, o que aconteceu? Os investidores começaram aí a entrar em certo desespero e o mercado de ação entrou em crise, o que levou à grande queda da Bolsa de Valores em outubro de 1924 ou 1929. Número 5. Sobre o fascismo italiano, responda. A primeirinha aí, a letra A. Apenas sobre o fascismo, tá? Letra A. Quais eram os seus princípios básicos? Vamos lá. Os princípios básicos do fascismo para solucionar os problemas era principalmente o que está lá no primeiro slide que eu coloquei lá. O nacionalismo, as tendências xenofóbicas que derivam aí do nacionalismo, a militarização com o governo autoritário, o que mais que a gente pode colocar aí? O governo autoritário, o sindicato dos trabalhadores ele foi substituído por cooperações submetidas ao controle do Estado. Então, o poder estava na mão do Estado. Esses são os princípios básicos, né? Totalitarismo, autoritarismo e militarismo. Letra B. Quais eram os principais grupos adeptos dessa ideologia? Os principais grupos adeptos dessa ideologia eram as pessoas que estavam desempregadas, estudantes, membros da classe média formada por funcionários públicos, profissionais liberais, militantes e pequenos proprietários de terras.
Quem foi Benedito Mussolini? O grande nome aí do fascismo, que a pessoa que fundou o Partido Fascista. Ele organizou, ele liderou passeatas fascistas em Roma. Ele fez aí o que se chama de Marcha sobre Roma. E depois dessa manifestação, depois dessa marcha, ele tomou o poder e se concedeu o cargo de primeiro-ministro da Itália. Letra D. Quais foram as principais medidas adotadas por Mussolini? A gente pode colocar aí o poder centralizado, né? A centralização do poder nas mãos dele. Ele se tornou, então, o ditador da Itália, com poder ilimitado. Quando a gente fala aí nessa questão de ditador, é exatamente isso. O poder ditador, ele está totalmente nas mãos de uma pessoa. Ele não divide esse poder com outros membros. Não existe parlamento, não existe senado. O poder está totalmente centralizado na mão de uma única pessoa. Ele, com isso, né, para ele ter esse poder, ele aboliu o legislativo e aboliu todos os outros partidos, concentrando o poder na mão dele, concentrando o poder aí no Partido Fascista. E também ele substituiu o Sindicato dos Trabalhadores por cooperações. Por que uma das medidas é essa, gente? Então, os trabalhadores, eles reivindicam, eles vão atrás procuram os seus direitos e tudo, né? Então, assim, uma das primeiras medidas quando um governo autoritário sobe ao poder é justamente minar o fato das pessoas. Os trabalhadores, eles formam a base de toda a sociedade. Em toda a sociedade, se a gente for pensar lá nas sociedades antigas, na pirâmide social, a maior parte das pessoas são os trabalhadores. Uma forma de controlar os trabalhadores é esse fato de calar os trabalhadores. Então, por isso que as pessoas que querem centralizar o poder nas suas mãos, uma das primeiras medidas é silenciar aí esses trabalhadores, tirando os sindicatos e colocando aí as cooperativas, as cooperações. Ok? 6. Produz um pequeno texto sobre o nazismo alemão. Comente sobre o contexto político e econômico em que o nazismo se fortaleceu a relação entre o nazismo e o Tratado de Versalhes, como Hitler chegou ao poder e quais as principais medidas adotadas por ele, etc. Esse daqui, quando nós voltarmos, eu vou ler o texto de cada um, tá ok? Não tem como eu corrigir esse texto aqui. Então, vocês vão escrever esse texto aí. Vocês poderiam tirar uma foto, por favor, e colocar no Classroom. Tire uma foto dos 6, coloca no Classroom e aí eu vou corrigir, tá ok? Então vamos lá. 7. Sobre a psicanálise, responda. Quem foi Sigmund Freud? Então, quem foi ele? O médico austríaco, criador da psicanálise. Segundo Freud, o que são sintomas? Sintomas são doenças físicas provocadas por distúrbios psicológicos. Quais são os níveis da consciência teorizadas por Freud? Segundo a teoria freudiana, a mente humana ela é dividida em 3 níveis: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. A consciência é apenas uma parte da mente humana e não explica todos os comportamentos da pessoa. O nível pré-consciente é aquele que oscila entre a consciência e a inconsciência e pode ser acessado pelo indivíduo se ele quiser. O inconsciente, no entanto, engloba a maior parte do psiquismo humano e contém elementos intoleráveis à consciência.
que são por elas reprimidos. Letra D. Qual movimento artístico foi influenciado pela psicanálise? Então, esse movimento aí é o surrealismo. Né? Qual movimento? O surrealismo. E vocês vão explicar, então, aí o que é esse surrealismo, ok? Observe a obra de René Magritte, pintada em 1937, e em seguida responda as questões. Esta é a obra, vocês estão vendo aí, uma pessoa, parece que está no espelho, mas não é espelho, porque se fosse um espelho estaria de frente, né? Um livro, então. Vamos lá, descreva a imagem. Vocês vão descrever a imagem. O que vocês estão vendo na imagem, certo? É a cor da roupa, o que tem aí nesse... Eu já falei que é um livro e tal. Vocês vão descrever aí essa imagem. Letra B. Que aspecto dessa imagem pode ser verificado na vida real? Então, na minha opinião, isso daqui é muita opinião de vocês, né? A gente pode ver. Na minha opinião, parece que ele está olhando no espelho. Minha opinião. Cada um dê a sua opinião aí. Letra C. Qual aspecto dessa imagem não ocorre na vida real? Bem, se ele está de frente ao espelho, na vida real, deveria refletir a frente, né? O rosto dele, não aí a mesma coisa que a gente está vendo aqui do lado de trás, não as costas dele. Minha opinião, tá, gente? Se vocês tiverem outra opinião aí, podem colocar. Eita, perdi o negócio. Pera. Qual a sensação a imagem provoca em você? Sensação, sei lá, de coisa estranha, porque como que eu vou estar de frente ao espelho e não tô vendo eu mesmo? É uma sensação de estranheza, na minha opinião, tá? Próximo. Que título você daria a essa tela? Que título vocês dariam? Não sei o que eu daria. Espelho ao contrário, mundo invertido. Enfim, dei um título aí e depois a gente vê os mais criativos, as respostas mais criativas que vocês tiverem aí. Então, vamos lá. Eu pedi para fazer essa também? Pedi, né? Página 18. Em 1964, foi aprovada nos Estados Unidos a Lei dos Direitos Civis. Essa lei tinha como objetivo garantir a igualdade de oportunidade aos afro-americanos estadunidenses e reprimir atitudes racistas contra essa classe, essa grande parcela da população. Leia a seguir o artigo publicado pelo jornal O Globo em abril de 2008, ano em que se celebrava os 40 anos da morte de Martin Luther King e que discute o segregacionismo nos Estados Unidos atualmente. Eu não vou ler o texto. Vocês leiam o texto, por favor, para poder conseguir responder. Certo? Página 18. Página 19. Qual a opinião da professora Lillian Williams sobre a segregação nos Estados Unidos atualmente? Essa daqui também eu quero que vocês tirem a foto e coloquem para mim. Eu não vou responder para vocês, sabe por quê? Porque, olha, tá tudo aqui no texto. A opinião dela tá aqui no texto. As mudanças sociais estão no texto. Então, assim, vocês vão ler. Então, são duas fotos que vocês vão me mandar. Vocês vão me mandar uma foto do texto que vocês produziram e uma foto, cadê? E uma foto dessas respostas aqui. A, B, C e D da página 18 da 1 para fazer em casa, tá ok? Então vamos lá. Trabalho em grupo não precisa fazer, né? Porque o nome já diz trabalho em grupo. Então, como que a gente vai fazer um trabalho em grupo se nós estamos
virtualmente separados ou virtualmente trabalhando junto, né? Então, esse daqui também não vai ser feito. Por isso que eu falei para vocês que era muito texto, era muita página, mas não tinha muitos exercícios, tá vendo? Porque esse daqui não é para fazer e esse daqui não vamos fazer porque é um trabalho em grupo. Essa daqui eu quero que vocês me mandem as fotos, tá? As respostas estão nesse texto aqui. Essas outras, esse daqui não precisa. E a resposta desse da 6 também, vocês mandem para mim, por favor. Manda uma fotinha lá do seu texto. Tá ok? Então, galerinha, é isso. Próxima aulinha, o que nós teremos para a próxima aula? Não é novidade? Vamos ver qual vai ser a novidade da próxima aula. Esses daqui são sugestões, se vocês quiserem ler. Eu acharia ótimo, né? Mas, enfim. Deixa eu ler para vocês só essa questão aqui, olha, para lembrar. Então, o que nós vimos aí nesse módulo? Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram a principal potência econômica. Fato. Durante a década de 1920, o modo de vida americano ele se tornou um modo predominante entre as classes médias. E a burguesia dos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né, mas foi vendida para o mundo. Os meios de comunicação possibilitaram a difusão aí do estilo de vida americano. Sim. No período entre guerras, organizações racistas estadunidenses promoveram uma intensa perseguição contra negros, judeus, católicos, imigrantes, considerado anti-americano. Foi aí uma das primeiras, o que a gente vê aí de uma das primeiras perseguição às minorias, né? Foi nesse período. As consequências da queda das bolsas de valores repercutiram em diversos países. O New Deal foi um programa de reformas que visava recuperar a economia depois da crise, ela foi imposta pelo Roosevelt, certo? Muitos países europeus enfrentaram dificuldades econômicas e sociais no período entre guerras. Quando eu falei entre guerras, gente, é entre a Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, ok? O fascismo italiano e o nazismo alemão se fortaleceram nesse período aí entre as guerras e é um dos causadores aí da Segunda Guerra, né? O médico Sigmund Freud estabeleceu os princípios da psicanálise, baseando-se em análises do comportamento de seus pacientes. Então, foi isso daqui que nós vimos nesse módulo do livro, tá ok? Para a próxima aula, nós vamos falar então um pouquinho do Brasil, o que aconteceu no Brasil durante esse período, que estava acontecendo várias coisas na Europa, estava acontecendo, os Estados Unidos estavam começando a se emergir como uma superpotência, e no Brasil, o que estava acontecendo no Brasil? Então, nós vamos ver esse pedaço, essa parte do Brasil, que estava acontecendo no Brasil durante esse período, que vem aí o fim da Primeira República e a Era Vargas. É uma parte bem tensa da nossa história brasileira, mas vocês vão entender, vai dar certo. E até a próxima, galerinha. Bom final de semana para vocês, porque agora a gente não vai se ver mais, tá ok? Façam as tarefas de casa e não esqueçam de me mandar as fotos das atividades. Beijos, tchau, tchau. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão de mais uma semana? Espero que estejamos bem. Pessoal, mais uma aula de Química. Agora uma aula onde a gente inicia oficialmente o segundo bimestre aqui na disciplina de Química, já começando com conteúdo novo, com teorias novas. E, pessoal, só relembrando vocês das nossas lives, tá? Das nossas conferências com plantões de dúvida.
as conferências de química ficarão para toda quarta-feira, 8 horas da manhã. Não esqueçam de comparecer, pois além de valer presença e valer aí nota de participação, é o momento que vocês vão tirar dúvidas que ficam durante as videoaulas. Eu sei que durante as videoaulas, ainda mais agora que nós vamos começar conteúdo novo, vai gerar algumas dúvidas, vocês anotam no caderno. No dia da conferência é o dia aí de vocês passarem essas dúvidas e a gente discutir e debater juntos. E agora no segundo bimestre, começando o conteúdo novo, eu vou fazer videoaulas aí bem detalhadas, vão seguir um conteúdo com calma, porque afinal de contas vocês vão aprender esse conteúdo de forma EAD, então seguindo aí bem no tempo de vocês. Por isso que as conferências vão ser importantes, para eu saber o quanto vocês estão desenvolvendo, o quanto a gente tem que adaptar para as videoaulas, adaptar para o material extra no Google Classroom. Então, começando hoje o segundo bimestre, vamos aí trabalhar a famosa tabela periódica. Esse é o bimestre em que a gente inclui a tabela periódica em nossas vidas e vocês vão aprender a fazer a leitura de uma tabela periódica. Só que antes de fazer a leitura da tabela periódica, a gente vai ver a representação de um átomo. Vamos ver bem do comecinho mesmo, vamos pular nenhuma etapa, até a gente chegar na tabela periódica. Vamos ver o antes da tabela periódica, até a gente chegar na tabela periódica. E para essa aula, começando o conteúdo, o que eu trouxe hoje? Algo que vocês já estão bastante familiarizados, que é a representação de um átomo. Agora é o momento em que química e física começam a andar bem junto, nesse momento. Em física a gente está vendo, por exemplo, a história do átomo, os modelos atômicos, e agora em química a gente usa esse aprendizado de física para poder estudar a tabela periódica. Então essa imagem aí, vamos começar revisando algumas coisas que eu tenho certeza que vocês já lembram. Como que é feita a representação de um átomo? Aí no centro da imagem, nós temos o quê? Nós temos o núcleo de um átomo. O que é o núcleo do átomo? É onde ficam localizadas as partículas de prótons e as partículas de nêutrons. Nessa imagem aí, os prótons estão representados por partículas azuis e os nêutrons por partículas vermelhas. Juntos, eles formam a massa atômica do átomo. Essa massa atômica é o núcleo. Então, o núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. Lembrando que prótons é a carga positiva do núcleo e nêutrons é a carga neutra do núcleo. Fora do núcleo, nós temos a eletrosfera. É na eletrosfera que se comportam os elétrons. Os elétrons eles ficam orbitando em volta do núcleo, que é esse movimento aí que a gente vê representado pela eletrosfera. Os elétrons são a parte negativa do átomo. É a carga, são as partículas de cargas negativas que o átomo tem. Então, quando a gente estiver estudando eletricidade, a gente vai ver que a eletricidade ela é formada através da movimentação dos elétrons. Então, reforçando, prótons, partículas positivas, nêutrons, partículas neutras, elétrons, partículas negativas. O núcleo fica prótons e nêutrons, na eletrosfera orbitando ficam os elétrons. Para que é isso importante? Porque agora nós vamos ter que familiarizar com alguns termos e algumas representações. Então, partindo do princípio que vocês sabem que prótons são partículas positivas, a representação de prótons agora vai ser feita pela letra P minúscula, como está mostrando aí no slide. Então, prótons são representados por P minúsculo, P de prótons. Elétrons são representados agora pela letra E minúscula, E de elétrons. Então, elétrons, que são as partículas negativas, agora são representadas pela letra E. Nêutrons, que são as partículas sem carga, as partículas neutras, são representadas agora pela letra N minúscula, N de neutro. E aí, agora entendendo o que é o P, o que é o E, o que é o N, a gente vai entrar em dois conceitos que são fundamentais vocês entenderem para a tabela periódica. Antes da gente passar esse slide,
eu quero que vocês copiem no caderno essa parte aqui, ó. Lembrando que tanto nas conferências, eu vou pedir para conferir os cadernos de vocês. Em algum momento eu posso pedir para vocês tirarem foto para postar no Google Sala de Aula. O caderno ele é uma parte importante na nota. Então continuem cuidando do caderno de vocês, do conteúdo. Então pausem o vídeo aí e copiem essa partezinha aí do caderno. Depois que vocês copiarem, vamos entrar agora em dois conceitos. Conceitos de número atômico e conceito de massa atômica. Vamos lá. Pessoal, agora vocês têm que entender que a gente tem dois conceitos a mais. Número atômico e número de massa. O número atômico, ele indica o número de prótons, que é representado pela letra P, de um átomo. Então, a quantidade de átomos, a quantidade de prótons que existe no núcleo do átomo é o que indica o número atômico desse átomo. Então, número atômico é a quantidade de prótons que existem dentro desse átomo. Se o átomo for neutro, estiver neutro, o que é um átomo neutro? Nós já estudamos isso. Átomo neutro é o átomo que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. O mesmo número de cargas positivas, mesmo número de cargas negativas. Então, se o átomo estiver neutro, o número atômico passa a ser também o número de elétrons. Porque assim, número atômico é o número de prótons. Se a gente sabe que aquele átomo é neutro, então o número atômico é o mesmo número de elétrons. Porque número de prótons e número de elétrons estarão iguais. O número atômico ele é representado pela letra Z, Z maiúscula, como está aí. Então, Z, número atômico, igual a P, prótons, número de prótons. Número atômico indica o número de prótons. É o número atômico que vai representar cada átomo na tabela periódica. Cada elemento tem o seu número atômico. O número atômico de elementos diferentes nunca é igual. Se aquele elemento tem ali 15 de número atômico, nenhum outro elemento terá 15 de número atômico. É o que vai dizer a identidade daquele elemento químico, é o seu número atômico. Então Z, Z maiúsculo, indica o número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons. Ficou claro? Espero que sim. Qualquer dúvida, anota no caderno para passar na nossa conferência. E agora, entendendo o número atômico, a gente vai entender que agora existe o número de massa. O número de massa, a massa atômica, é representada pelo A maiúsculo, o Azão. O que é o número de massa? O que é a massa do átomo? Acabamos de falar no slide anterior. A massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, que é o núcleo do átomo. Então, o Azão, que representa o número de massa, A maiúsculo, é igual a P mais N, número de prótons mais número de N, mais número de N, mais número de N. Então, pessoal, esses dois conceitos aí, super importantes, que é o que a gente vai usar na tabela periódica, identificar os elementos da tabela periódica. Número atômico é sempre o número de prótons que tem naquele átomo. Número de massa é o número dos prótons mais os nêutrons, que forma o núcleo. Aquilo lá é a massa do átomo. Agora vocês vão pausar esse vídeo e vão copiar esse slide aí no caderno. Terminando de copiar esse slide no caderno, vamos passar para frente. Olha só a representação aí. Essa representação vocês também vão colocar no caderno. Coloquem isso aí no caderno, por favor. Z, que era mesmo? Número atômico. É igual a P. P é o que? Prótons. Número atômico é igual ao número de prótons. A, o que é o A maiúsculo? Número de massa atômica. A massa atômica é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E, no caso de um átomo neutro, se a gente estiver trabalhando aí com um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. P igual a E.
P, prótons, e elétrons. Quando o átomo está neutro, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Quando ele está carregado positivamente, o número de prótons é maior, elétrons é menor. Quando ele está carregado positivamente, o número de elétrons é menor e o número de prótons é maior. Mas isso a gente vai ver depois. O que eu quero que vocês peguem dessa aula hoje é essa parte aí, ó, que número atômico é igual ao número de prótons, número da massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, e no caso de um átomo neutro, prótons e elétrons estão em números iguais. Tranquilo? Fácil. Qualquer dúvida anotem no caderno e anotem esse esqueminha aí no caderno também. Isso daí é muito importante. E, meninos, a partir daqui, dentro da tabela periódica, tem várias casinhas, vários quadradinhos. Vamos aprender a fazer a leitura do quadradinho, vamos entender o que é aquele quadradinho pequenininho, para depois a gente entender a tabela periódica em si, no geral. Então, olha só. Essa é a representação dos quadradinhos que estão na tabela periódica. Como ele é representado? O que é descrito naquele quadradinho? Padronizadamente, eles são assim, ó. Em cima, o número que vocês estão vendo em cima é o número atômico. O que é o número atômico mesmo? É o número de prótons, representado pelo Z. Então, na tabela periódica, o númerozinho que está em cima é o número atômico. Embaixo, esse número aí que já está na parte de baixo, ele é o número da massa atômica, representado pela letra A. O que é a massa atômica? É a junção dos prótons e os nêutrons. Então, em cima fica o número atômico, embaixo fica a massa atômica. E o que são essas letras que ficam nos quadradinhos? É o símbolo do elemento químico. Sempre que vocês olharem lá a tabelinha periódica, tem lá as letrinhas. Aquelas letrinhas são símbolos do elemento químico. Sempre a primeira letra é maiúscula e quando houver uma segunda letra é minúscula. Então no centro fica o símbolo do elemento químico, em cima fica o número atômico, embaixo fica a massa atômica. Essa é a legenda dos quadradinhos da tabela periódica. A gente entendendo esses quadradinhos, nós vamos conseguir entender a tabela periódica em si. Então, pessoal, hoje entraram dois conceitos novos aí na vida de vocês, que é o número atômico, massa atômica. Número atômico, número de prótons, massa atômica, prótons mais nêutrons. E é isso. Por hoje, na aula de hoje, eu vou vir até aqui, até essa representação desses quadradinhos, porque a partir da representação dos quadradinhos, a gente vai, agora que vocês entendem o que é cada quadradinho daquele da tabela periódica, nós vamos poder, nas próximas aulas, estudar a tabela periódica no geral. Geralzão, para fazer a leitura, ok? Bem tranquilo, não tem segredo, só não pode confundir e tem que saber bem a representação de cada um. Para homework, para tarefa de casa, o que vocês vão fazer? Eu vou deixar agora no Google Classroom uma atividade com 3 questões. Essas questões vocês vão abrir no Google Classroom, vão copiar e vão responder no caderno. Tem lá 3 questõezinhas, 3 perguntinhas, copia e responde no caderno. Terminou, tira a foto e posta no Google Classroom, como vocês estão cansados de fazer, mostrando que fez a atividade para eu lançar como feita. São questões sobre o cálculo de número atômico, de massa atômica, etc. Vocês vão usar aí a lógica, vão usar as informações dessa aula para conseguir responder. E depois no plantão de dúvidas, nós vamos tirar as dúvidas e fazer a correção. Então, as questões são bem tranquilas. Vocês vão ver lá que basta usar a lógica, usar um pouquinho de matemática, vocês vão conseguir responder. E, reforçando, não deixem de fazer as atividades do Google Sala de Aula, das atividades que nós passamos nas videoaulas. E outra coisa importante, vocês estão esquecendo das atividades de informática. Informática continua sendo uma disciplina que vai no boletim de vocês e tem o peso de uma disciplina normal. Continua valendo aí como disciplina
de ano. E é uma disciplina que também pode gerar recuperação, também pode gerar reprovação. Eu recebi pouquíssimas atividades das aulas de informática. Toda aula de informática eu estou passando atividades. Então, pessoal, não deixem de fazer as atividades de informática. Elas valem também, elas continuam valendo nota, assim como qualquer disciplina. Eu passei a primeira atividade da internet segura, recebi pouquíssimas, e essa semana eu passei a atividade dos animais em 3D. Quem ainda não fez, faça e poste no Google Sala de Aula. Estou esperando por essas atividades. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade, vocês podem nos passar a qualquer momento. Vocês estão tendo conferências, estão tendo aula ao vivo com os professores todos os dias. Então não falta por onde tirar dúvidas, ok? O nosso conteúdo hoje vai até aqui. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, anota aí no caderno e me passa no nosso plantão de quarta-feira, ok? Então é isso, meninos e meninas. Um abraço para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Quem fala é a professora Patrícia, tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje, vamos trabalhar projeto estético, a evolução dos projetos estéticos no mundo. Sendo assim, o homem oprimia seus pensamentos com traços, figuras, formas, com representações simbólicas na época dos homens nas cavernas. Reparando os desenhos aí, com o passar dos séculos, o homem foi aprimorando suas técnicas, apresentando as figuras de forma próxima à realidade como estão essas obras. São várias artes e os seus séculos. Assim, surgiu na Rússia a arte abstrata, que apresenta ideias inspiradas na interrelação de formas geométricas e cores. E olhando na página 48 a 50, vocês vão conhecer a arte na pré-história. Conhecendo a arte indígena, colonial, holandesa e assim várias outras. Na página 52 e 53, vocês vão conhecer a pintora e escultora Lygia Clark, aprendendo como surgiu a arte e a pintura, além do espaço da moldura e estrutura. Olhando o trabalho dela, quero que vocês façam essa proposta da página 53, que tem toda a explicação aí, e vocês vão criar a sua própria arte. Até a próxima aula! Fala galerinha, beleza? Saudade de vocês. Como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo aí? Já zeraram o Netflix? Estão sem mais nada pra fazer? Já estão com saudade do colégio? Como é que tá? Bora então para mais um exercício, um ou mais, né? Vamos ver se vai dar tempo de mais de um. De função, para vocês ficarem craques em função, que essa matéria é muito importante no nono ano, tá? Essa e equações. Então vamos lá. Vamos para a página 9 agora do módulo 2, que é a número 5, tá? Então a número 5 fala assim pra gente, ó. Vou pôr aqui já, número 5. Para calcular o preço de venda dos produtos, um lojista utiliza a seguinte forma: P igual a 1,65 C, na qual P representa o preço de venda e C o preço de custo de cada produto, ou seja, o P é o preço que ele vai vender na loja dele e C é o preço que ele pagou
tá? No produto. Então vamos lá. Letra A. Essa aqui parece ser bem tranquila. Letra A. Qual o preço de venda? Então ele quer saber o P, né? De um produto cujo preço de custo é R$8. Então tá, ele quer saber o P. Só isso que ele quer saber. Então vamos jogar na fórmula. Ele já deu a fórmula pra gente. Vai ficar assim, ó. P é igual a 1,65. E ele falou que o preço de custo é R$8. Então vai ficar 1,65 vezes 8, que dá 13,20. Beleza? Então esse vai ser o preço que ele vai vender. O produto que custa R$8. Ok? Vamos para a letra B. Sabendo que o lucro L é a diferença entre o preço de venda e o de custo do produto, escreva uma fórmula que represente o lucro do lojista na venda de um produto em função de C. Então tá, o que ele falou pra gente? Que L, que é o lucro, né, é igual ao preço de venda menos o preço de custo que ele pagou, né? Certo? Então é só a gente fazer assim, ó. O que é o P? Não é 1,65C? Então a gente vai colocar aqui, no lugar do P, vamos colocar aqui, ó, 1,65C menos o C, que ele falou pra gente deixar em função de C, não foi? Então vai ficar isso aqui, ó. 1,65 menos C. Eu tenho 1,65 de uma coisa, menos, aqui é como se tivesse 1, ó. Beleza? Aqui é como se tivesse 1. Acompanhando o C aqui, ó. 1,65 menos 1 dá 0,65C. Então eu tenho 1,65 de uma coisa menos 1 dessa coisa, vai ficar 0,65 dessa coisa. Então a fórmula do lucro é essa, ó. Lucro é igual a 0,65C, tá? Essa é a minha fórmula do lucro. Beleza? Então vocês escrevam essa fórmula aí na letra B. Letra C. Fala assim, ó. Qual o lucro obtido pelo lojista na venda de um produto cujo preço de custo é de R$12? Então tá, então ele quer saber o lucro, só jogar nessa forma que a gente acabou de achar. Lucro é igual a 0,65, ele falou que o preço de custo é de R$12, não é isso? 0,65 vezes 12 dá 7,8 reais. Ou 7,80, né? Então, o lucro dele vai ser de 7,80. Tá? Beleza? Então, deixa eu limpar aqui. Vamos para a letra D. Letra D. Letra D, ele fala assim, ó. Qual é a porcentagem de lucro desse lojista na venda de cada produto? Então tá. Porcentagem de lucro. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Lucro sobre o custo é igual a, qual que é a fórmula do lucro? 0,65C sobre o custo, que é C. O custo não tem fórmula, né? Então vai ficar aqui, ó. 0,65C dividido por C dá, o C vai cortar com esse C aqui, vai dar 0,65, ou seja, 65% de lucro. Ok? Tá, letra E. Qual o lucro obtido pelo lojista na venda de um produto por R$33? Então, ó, ele vendeu, a gente sabe o P agora, ó, o preço de venda, R$33, tá? Como é que a gente vai fazer essa? Ele deu pra gente o P, a gente vai ter que achar primeiro o quanto que ele pagou, o C, né, para depois jogar na fórmula do lucro, que é 0,65C. Depois que a gente achar o C, a gente joga. Então vamos jogar na fórmula do P primeiro, ó. Qual que era a fórmula do P? Não era que ele dá no enunciado, né? P igual a 1,65C. Não é? Então, ó, o P a gente já tem, 33. Então vamos substituir aqui no lugar do P por 33. Igual a 1,65C. O 1,65 ele está multiplicando o C. Então ele passa para lá dividindo, não é? Então vai ficar assim, ó. 33 dividido por 1,65 igual a C. 33 dividido por 1,65 dá quanto? Dá 20. Vamos testar aqui, vamos fazer a divisão aqui. Quem tem dúvida na divisão, presta atenção, ó. 33 dividido por 1,65. Como é que a gente faz essa divisão na mão? Primeiro eu tenho que sumir com as vírgulas aqui, certo? Para eu sumir com essa vírgula, eu tenho que
andar 2 casas com ela, né? 1, 2. Então, é como se eu multiplicasse por 100. Tudo que eu fizer desse lado, eu tenho que fazer daqui também. Então, se eu multipliquei aqui por 100, eu tenho que multiplicar aqui por 100 também. Então, pôr 2 zeros aqui. E essa vírgula aqui, ó, ela vai sumir. Beleza? Então, ficou 3.300 dividido por 165. Isso aqui é a mesma coisa, tá, gente? Do que estava. 33 dividido por 1,65. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, 3 tem como dividir por 165? Não. 33 tem como? Não. 330 tem como? Tem. Então, 330 dividido por 165 vai dar quanto? Se a gente fizer por 2, 165 vezes 2, vamos ver quanto que dá? Vai ficar 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. 2 vezes 1, 2. Mais 1, então deu por 2. Beleza? Então deu certinho, 330. Então, menos, isso aqui vai dar 0. Desce esse 0, põe um 0 aqui. Então, deu 20, tá? Então, o C é igual a 20. Então, agora é só jogar nessa fórmula aqui do lucro. Ó. Lucro é igual a 0,65 vezes 20. Lucro é igual a 13 reais. Beleza, gente? Fácil, né? Então tá. Então vamos fazer a número 6. Dá tempo da gente fazer a 6 também. Vamos ver quanto tempo já de aula. 7 minutos, dá tempo. Vamos fazer a 6 aqui. Deixa eu só limpar isso aqui. Ó, 6. Para cada item, escreva uma fórmula que expresse y em função de x. Então ele quer y em função de x, tá? A. O perímetro y de um triângulo equilátero cujo lado mede x. Então o que é um triângulo equilátero? É um triângulo onde todos os lados são iguais, certo? Então aqui é x e aqui é x. Então, ele quer o perímetro, não é? O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então vai ficar y é igual a 3 vezes x, que é x mais x mais x, ok? Y é igual a 3x. Beleza? B. A medida y do lado maior de um retângulo é 3 sobre 2. É 3 sobre 2 avos da medida do lado menor, x mais 3. Então tá, ele tem um retângulo, correto? Ele é um retângulo aqui. E ele fala o seguinte pra gente, ó, a medida y do lado maior de um retângulo é 3 sobre 2 da medida do lado menor x. Então aqui é x e aqui é y, tá? O lado maior é y e o lado menor é x. E ele fala o seguinte, que y, a medida desse y é 3 sobre 2 de x, então é 3 sobre 2x mais 3. Então a fórmula minha é essa aqui. Beleza? E por último, vamos fazer aqui, ó, letra C. Vai ser a área y de um losango em que a medida x é uma das diagonais é uma unidade menor que a medida da outra diagonal. Então tá, então a gente tem um losango, tá? Losango é esse aqui. Então a área y de um losango em que a medida x de uma das diagonais é uma unidade menor. Então, provavelmente x vai ser a menor diagonal, que é a outra diagonal. Tem outra diagonal aqui, a maior. Tá? A medida x de uma das diagonais é uma medida menor que a medida da outra diagonal. Então tá, então vai ficar assim, ó. A área é o que? A área do losango é diagonal maior, não é? Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Essa é a área de um losango, tá? Então, ó, se essa daqui a menor é x e ele falou que a outra que essa de x é uma unidade menor que a outra, então a outra é x mais 1, correto? A maior é x mais 1. Essa aqui é x mais 1, porque ela é uma unidade maior que a outra, e essa aqui é só x, a menor, tá?
Então vai ficar assim, ó. Y é igual a diagonal maior, que é x mais 1, vezes a diagonal menor, que é x, sobre 2. Beleza? Então essa aqui é a fórmula da nossa área da diagonal. Beleza, gente? Então a aula de hoje foi essa. Na próxima aula a gente vem com mais alguns exercícios. Beleza? Obrigado, gente, pela atenção. E até a próxima aula. Valeu!